E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Saca só essa notícia aqui. Foto de satélite revela suposta instalação para fusão nuclear na China. Eu tava dando uma olhada aqui nas notícias e essa imagem aqui é feita com a Planet Labs. Planet Labs, para quem não conhece, é uma empresa de imageamento da Terra. É uma empresa privada, aberta na Bolsa de Valores, inclusive, e ele faz imageamento da Terra. Essa empresa aqui pegou essa imagem de satélite, mandou para a CNN aparentemente, porque eu não encontrei em nenhum outro lugar, então acho que a fonte está aqui mesmo na CNN, e é uma região lá da China, uma região lá de Mianyang, e tem essa instalação aqui. Daí a galera ficou questionando, né, que tá aqui na matéria, e aí? O que a China tá construindo lá? Cara, olha o tamanho dessa construção aqui, para pegar de satélite, é um negócio imenso. E aí eu tava lendo aqui, ó, imagens de satélite revelam um enorme edifício em forma de X em um terreno rochoso em Miang, no sudoeste da China. Esta é uma enorme instalação de pesquisa de fusão nuclear, segundo analistas. Acontece que, na real, ninguém sabe para que serve aquilo lá, mas, segundo os analistas, é uma estação de fusão nuclear. Bom, fusão nuclear é algo que a gente ainda está distante de termos a tecnologia prática. A gente está ainda em modo de pesquisa, tá bom? Eu acho que, na minha opinião, vai demorar um pouco ainda para a gente alcançar isso. Tem muita coisa para resolver, mas assim, minha opinião de 2 centavos, tá? Quer dizer, eu fico pensando aqui também um pouco sobre... Teve um cara aqui nesta matéria que falou, isso daqui pode ser fusão nuclear, uma instalação de estudo de fusão nuclear igual o NIF. Vocês conhecem o NIF? É esse site aqui, ó, do NIF, que é ali nos Estados Unidos a galera trabalhando com pesquisa de fusão nuclear. Isso daqui, você tem a galera lá, ciência, estudando, pô, energia de fusão nuclear, é o futuro do planeta. Sim, porém, as equações são a mesma. É uma coisa que o pessoal chama de tecnologia de uso dual. É a mesma coisa que foguetes. O pessoal capacitado de física nuclear para estudar esse tipo de coisa é o mesmo pessoal que pode e muitas das vezes foi utilizado para a guerra em bombas nucleares. E por que isso? Essa foto aqui, segundo a galera da CNN que eu li aqui, representa talvez cerca de 50 por uma instalação 50% maior que a do NIF. Então você pode alegar que está usando isso daqui para estudar a fusão nuclear, porém ele até fala de uma maneira resumida aqui. Teve uma pessoa que falou de maneira resumida na matéria, mas vou tentar explicar um pouquinho mais aprofundado, até porque é uma área até bem complicadinha. Pensa no seguinte: física quântica. Todo mundo que estuda física quântica, pessoal de exatas aí que vai estudar física quântica, não é essas porcaria que a gente vê no YouTube não, tá? Tô falando coisa séria agora. Todo mundo que vai estudar física quântica, no início estuda a equação de Schrödinger, que é aquela equação que te dá a função de onda, o psi. Todas as informações de um sistema quântico vêm do cálculo desse psi, da função de onda. Você vai precisar de artimanhas, vamos chamar assim, matemáticas, para resolver esta equação, para achar o psi, a função de onda ali, e a partir dela você tomar alguns cálculos ali, alguns resultados que te dê a probabilidade de você encontrar partícula, aquela coisa toda, né? Num determinado espaço, qual é a energia, os níveis de energia, tem uma série de informações que você traz ali através, tudo, a questão que vocês precisam entender é, tudo está encapsulado dentro desse psi, tá? E tem uma outra coisa que se chama Hamiltoniano. Eu sei que está muito técnico, mas calma, só para vocês entenderem um pouquinho. Tem uma coisa chamada Hamiltoniano, que tem a ver com a energia do sistema quântico. Apenas isso que você precisa entender. Esse Hamiltoniano é um negócio que você precisa saber para poder ter a equação, para poder resolver a função de onda, tá bom? E você ter os resultados ali do sistema quântico. Agora vamos tentar explicar em termos práticos. Pensa no seguinte, você tem um átomo de hidrogênio com um elétron em volta. Daí você vai pegar a função de onda ali, Schrödinger e tudo mais, e resolvê-la para um átomo de hidrogênio.
com um elétron em volta. É a coisa mais simples possível. E isso é o que a gente aprende em faculdade, primeiro período, primeiro contato com física quântica e tal. Já é difícil do ponto de vista analítico, que é papel e caneta ali, você já tem que dar uma estudadinha legal. Só que, cara, a gente tá falando de um átomo de hidrogênio com um elétron. Pensa, sei lá, numa simulação agora que você vai fazer de fato computacional, em que você pegue um átomo, sei lá, de urânio, pega o átomo de ferro, 26 elétrons. Pensa, você vai ter que resolver aquele psi da função de onda que eu falei agora há pouco, e o hamiltoniano do sistema, que tem a ver com a energia do sistema, para resolver tudo, para um átomo de ferro, para um átomo com 26 elétrons, isso já é algo insano. Não dá para fazer papel em caneta, você só consegue fazer através de algoritmos. Aí você tem diferentes algoritmos, códigos e tal, tem essas coisinhas, só que isso eu tô falando para um átomo. Pensa agora quando você quer simular reação em cadeia com equações, por exemplo, de hidrodinâmica, que vai trabalhar ali equações de estado, que fala pressão, temperatura, um monte de coisa assim, densidade do material, plasma, confinamento de plasma. E aí você tem velocidades altas, então vai ter que ser relativístico a forma que você vai trabalhar ali. Tudo isso para simular, por exemplo, um sistema quântico, onde você vai ter essas partículas. Lembra que física quântica, vocês vivem ouvindo isso na internet, né? O que física quântica trabalha é o mundo do pequeno, não é isso? Da ordem subatômica. Pois é, quando você vai estudar bomba nuclear, armas nucleares, é física quântica. Você vai ter que resolver ali a equação de Schrödinger. Só que quando você envolve uma coisa mais real, prática, você tem imensas quantidades de átomos, um interagindo com o outro. Aí você tem uma coisa chamada seções de choque, tem a parte da hidrodinâmica, como eu falei, tem uma série de outros parâmetros e equações que você tem que montar na cabeça, que você não consegue nem parar para analisar em como você começaria a fazer isso no papel e caneta. O que eu quero dizer é, tudo isso se torna algo que só é viável utilizando supercomputador. E aí você tem aqueles prédios de supercomputadores com vários algoritmos modularizados, cada um responsável por uma parte ali da física, do que vai acontecer na simulação. E o negócio se torna muito complexo. Para bombas nucleares, por exemplo, se torna muito, insanamente complexo. E muitas das vezes, os parâmetros que você vai ajustar, tudo isso para resolver aquela equação de onda que eu falei, do psi. Tá? Tudo isso para resolver o psi. É a parte fundamental. Você vai ter outras equações, obviamente, que vai trabalhar outras variáveis que são necessárias no desenvolvimento desses tipos de armas, mas o principal você precisa, que é o psi, calcular o psi. E nesse caso é relativístico, então é teoria quântica de campos. Não é nem mais a equação de Schrödinger. É a equação é a teoria quântica de campos. Aí vem com outras pessoas que nas décadas seguintes que desenvolveu a física quântica, enfim, isso aí é outro papo para outro vídeo. Para resolver estas equações com essas simulações, você acaba tendo tanta opção de variação de parâmetros que você tem diferentes cenários em que cada um deles é possível. E aí você não sabe qual que seria o cenário ideal de algo que realmente de fato aconteceria em uma reação em cadeia, por exemplo, na hora de fazer a fissão nuclear. Ou, por exemplo, como seria o comportamento do plasma a uma temperatura específica X, conforme o tamanho, intensidade e pressão que você consegue com um laser, por exemplo, igual da foto aqui, sei lá, caso seja, de um laser ali trabalhando na fusão nuclear. As equações são as mesmas. Física nuclear, tá? As equações são as mesmas. Então o que acontece? Quando você tem uma instalação dessa da China que a gente está vendo aqui, eles ali, por mais que seja fusão nuclear, eles podem ter os estudos de materiais a pressões e temperaturas altas o suficientes para que você tenha resultados experimentais, os numerozinhos, os dados, para colocar nas equações da fissão nuclear que constrói bombas. Então assim, as equações da física são as mesmas. As simulações, os algoritmos muitas das vezes são os mesmos. Não duvide. Cara, esse NIF aqui, tá? A energia, não sei o quê. Não duvide. Isso não é conspiração não, cara. Não duvide que vez ou outra entra algum oficial militar lá na instalação, porque isso aqui se viu. Não duvide que vez ou outra entra um carinha lá, sabe? Um militar lá brabão, lá no NIF. Cadê?
Me dá aí o pendrive, me dá o pacotinho com os dados, a maletinha com o pendrivezinho com os dados. E aí ele deve levar lá pro Pentágono, sei lá, algum canto aí de segurança nacional, um negócio mais top secret. E utiliza esses dados para poder simular as condições de reação em cadeia, por exemplo, para urânio, para bombas de fissão. Tem as bombas que envolvem fusão e fissão, tá? Enfim, tem uma... Isso aqui é muito interessante. Isso aqui eu tenho que ter achado no Google Maps. Obviamente que não vou achar nunca essa porra. Se alguém achar, não vai achar no Google Maps, tá? Isso aqui não está disponível de forma comercial. Talvez se eu entrar em contato com a Planet Labs e pagar lá uma nota, eu falo, porra, me dá aí o acesso às imagens de satélites dos cantos aí da Terra. Inclusive, isso aqui é mais ou menos invasão, né? Do espaço dos países vizinhos, né? Sei lá, enfim. Isso aí é mais geopolítica do que qualquer outra coisa. O que eu queria dizer aqui nesse vídeo é, sim, isso aqui pode ser para fusão nuclear. Isso aqui é gigante para estar sendo visto de satélite. É muito maior do que o que tem lá nos Estados Unidos. Muito maior. E sim, usando experimentos é possível. A única coisa que eu quero apontar para vocês aqui é que é possível, através de uma instalação de fusão nuclear, de energia, civil, não sei o que, é possível criar o discurso de que você esteja fazendo pesquisa científica para a sociedade e ao mesmo tempo você está reunindo ali um conjunto de informações necessárias para o desenvolvimento de bombas nucleares. É só esse o ponto que eu queria falar aqui para vocês. É possível, tá? É possível criar esse discurso. Até o próximo vídeo. Me conta aí o que você acha disso tudo. Coloca aí nos comentários.